Qual é, rapaz? Qual é, Serrone, seu frango? Valeu, Pitbull. Tamo junto. Tá ligado, né? Tipo como? Fala, meu camarada. Fala comigo. Obrigado aí pela presença, irmão. Qual é, Ariane? Qual é do sertão? E aí, como é que você tá? Tá sumidona. Deve estar morando na cozinha, né? Comendo o tempo todo. Valeu, Maicon. Valeu, Perninha. Tamo junto. Imagino mesmo. Valeu, Austin. Fera braba. Cadê o velho, Fábio? Manda um zap pra ele aí pra ele entrar, Fábio. Entrou. Fala aí, bichão. Qual é, irmão? Como é que tu Beleza, tá? mano? Tudo na paz. Tranquilo? Tudo na paz. Vai falando aí que eu. Tudo na paz? Tudo na paz, irmão. E você, tudo bem? Também, graças a Deus. E aí, como é que tá nessa quarentena aí? Pô, mano, tá brabo, né, cara? Assim, todo mundo, o pessoal querendo treinar, a gente querendo dar aula, mas, pô, fechado, né? Com certeza, né? Infelizmente tem que esperar isso aí passar e a gente não sabe até quando vai. Essa é a É verdade. verdade. Então, meu camarada, vamos começar. Cara, queria que você me contasse um pouquinho de você, da sua história, da onde você veio, quantos anos você tem, né? Resumindo, quem é o Márcio de Mendes? Pô, boa, boa. Vamos lá, cara. Primeiro agradecer a oportunidade aí da live com você, tá, cara? Que é um cara aí que eu conheço de longa data aí na luta. É um cara que faz um trabalho, fez um trabalho excelente como atleta e agora faz um trabalho excelente também como professor, promotor de eventos aí. Tem o Samson aí, que é um evento top que a gente tem no Rio de Janeiro. Então, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela oportunidade. Pô, eu que agradeço, irmão, pelo elogio aí e conto com você pro Samson ficar melhor, né? Tamo junto, tamo junto. Vamos lá. Meu nome é Márcio Gimenez, tenho 41 anos, vou fazer 42 agora, em maio. É esse mês, né? Eu comecei a fazer artes marciais com 4 anos de idade. Comecei treinando jiu-jitsu com meu pai, mas pô, não gostava mesmo. Com 8 anos eu fui treinar Kung Fu, escondido do meu pai, minha mãe que me levava, né? E até meu pai descobrir lá na academia, falar que aquilo era uma viadagem, que quando eu crescesse eu ia ter que fazer jiu-jitsu, mas enfim, eu continuei fazendo Kung Fu. É, Treinei Kung Fu durante muitos anos, né? Me formei faixa preta, depois de kickbox também, jiu-jitsu, luta livre e, e sou treinador de Muay Thai também. É,
o jiu-jitsu, eu parei de treinar e voltei a treinar já adulto, né? Voltei a treinar jiu-jitsu com 20 anos. Eu tive contato com jiu-jitsu quando criança, até meus pais serem casados. Depois que separaram, eu parei de treinar jiu-jitsu e só voltei a treinar jiu-jitsu quando tinha 20 anos já. Sou fundador, presidente da Associação Desportiva de Menistim, que tem sede aqui em Seropédica, né? Nós fundamos essa associação em 2006. Temos 17 núcleos das Menistim hoje. E teremos um agora em Portugal também, depois que essa pandemia acabar aí. Já tem um aluno nosso lá morando. Show! E sou treinador, já fui atleta, mas hoje sou treinador da equipe, né? Sou só treinador mesmo. Tirou onda. É isso aí, irmão. É isso aí. Valeu, valeu, Teodoro. Meu camarada, Mandar um me beijo conta. pro Serrone aí, mandar um beijo pro Serrone. Aí, Cerrone, um beijo. Antes de tu ficar enchendo o saco, tá vendo? Ganhou um beijo. Ele adora beijo, ele. Meu camarada, um sonho de criança. Pô, bichão, vamos lá, cara. Meu primeiro sonho de criança era ser bombeiro, cara. Na boa. E É. eu tava indo bem, até eu colocar fogo na cama lá dos meus pais e aí Puxa. não deu tempo de apagar, tomei uma surra daquelas. Aí depois da surra eu desisti de ser bombeiro, entendeu? Mas tipo, com 12 anos eu decidi que eu queria ser professor de artes marciais, cara. Com 12 Show, anos eu já sabia que bacana. eu queria ser professor de artes marciais. Por incrível que pareça, assim, eu gostava da luta, eu já tinha competido. Minha primeira competição foi com 9 anos, mas eu queria ser professor. Eu tinha aquela coisa de querer ser o faixa preta, entendeu? Eu queria ensinar Entendi. as pessoas. E eu acho que esse foi meu grande sonho, ser professor de artes marciais, e eu consegui realizar, graças a Deus. Show, tirou onda. Valeu, um abraço aí, Sete Vida. Tamo junto, irmão. Meu camarada, como você conheceu a arte marciais em si, né? O Muay Thai. Como você conheceu o Muay Thai? Então, cara, meu primeiro contato com o Muay Thai, na época que a gente falava boxe tailandês ainda, né? Eu não falava Muay Thai. Mas foi em 2002. Em 2002 eu era faixa preta de kickbox da WHKB, que era a equipe do Varne, que você No conhece. Varne? Sim. E nessa época, é, nós tínhamos uma equipe boa, a associação da WHKB era boa, mas a gente não tinha um time no Thai Kickbox, né? Você lembra bem que, assim, eu lembro de você competindo nessa época. Não existia o K1 igual hoje, né? K1 Sim, na não. época, K1 na época era só um evento no Japão que a gente assistia. Não tinha K1. Ou você lutava de ringue, né? Full contact, low kick ou Thai kickbox. O Thai Kickbox. Isso aí. E aí tinha uma galera do boxe tailandês que lutava nos nossos eventos da Federação de Kickboxing. Você lembra, o Ruas Vale Tudo, a galera Sim, sim. entrava para lutar os eventos porque eles tinham poucos eventos. A verdade era essa. Tinham poucos Tinha eventos o de boxe pessoal tailandês. da Nova União, o Isso, Perpétuo. isso aí, Né? pô. E aí, o que aconteceu, né? Em 2003, a equipe do hoje mestre Sandro Batata, do Ismael, do Anderson Musgo, veio para a WHKB para começar a lutar os eventos da FKBERJ, que na época era a Liga Gonzalense, nem era a FKBERJ ainda, E a né? E é pesadíssima a equipe, a Associação do Varne, pô. Pô. E aí, pô, os caras começaram a vir para a WHKB para conseguir disputar os eventos da Federação de Kickbox, porque eram escassos eventos para eles. E a vinda deles, tipo, acabou formando um time na nossa associação para Thai Kickbox, a gente não tinha. E aí, em 2002, o Ismael e o Sandro Batata deram um seminário na WHKB de boxe tailandês. Foi meu primeiro contato com boxe tailandês, assim, realmente, né? Sim. Então, a gente começou ali pô, os caras mostraram alguma coisa de clinch que a gente nunca tinha visto. Assim, não adianta falar assim, tinha visto, mas feito a parada não tinha, pô. Não Não. tinha. E aí os caras passaram ali a nossa visão de boxe tailandês já mudou, né? Mas a gente não treinava ainda efetivamente. E aí em 2004, quando o Enchente, que é meu professor de jiu-jitsu, veio para minha equipe, assim, veio ensinar aqui, que eu posso dizer que eu fui um cara privilegiado, né? Porque
Meu professor vinha me dar aula na minha casa, cara. Então, pô, treinava comigo. Mas resumindo, o Enchente, que era professor de jiu-jitsu na equipe, ele tinha treinado boxe tailandês com Narani e com Eugênio Tadeu também. Na época dele, inclusive, ele chegou a ser campeão estadual de boxe, enfim. E aí ele via os treinos de kickbox, mas ele não gostava, sacou? Ele falou assim, pô, bicho, esses treinos de kickbox aí é pra cara inteligente, pô, esse negócio de light, de não sei o quê, pô, eu gosto de boxe tailandês, pô, e tal. E aí, como a gente treinava junto, ele pediu se 2 vezes na semana ele podia puxar o treino em pé. A gente treinava num galpão emprestado de um tio, de um aluno meu. E aí, 2 vezes na semana ele puxava o treino. E ali realmente a gente começou a ver que era diferente e tal. E, opa, calma aí. E ali sim a gente começou. A gente botou o primeiro atleta para lutar boxe tailandês, que foi o Leonardo Pinheiro, que hoje mora em Brasília, é professor lá, é atleta. Enfim, ele lutou o primeiro evento, que foi o Warriors Fight, que foi um evento de MMA em Campo Grande, em 2005, e teve, acho que, 3 lutas de boxe tailandês para abrir o evento. E aí ele lutou com um atleta, eu lembro que o apelido era PQD, que eu acho que era da equipe do Batata, e nós ganhamos a luta, e daí em diante é que a gente começou a entrar no circuito das lutas de boxe tailandês e tal. Só assim, assim foi como eu conheci o Muay Thai, né? Que na época era boxe tailandês. Show. Meu camarada, me fala um pouco da sua carreira como atleta. Bom, vamos lá. Mandar um abraço pro mestre Mosquito aí, pro mestre Shiryu, que tá aí, pô, são amigos de 20 anos aí, Valeu, então mandar um abraço Mosquitão. pros Isso caras. aí é fera braba, filho. Isso aí não fica É, velho, não, Mosquitão. cara, o Mosquito, eu te falar, o Mosquito é meu amigo. Em grande luta dele, eu tava no corner dos adversários dele. Mas a Ai, gente, assim, sempre foi amigo. É, ele lutava com o Gerê e eu era muito amigo do Gerê. não, Então, assim, pode eu crer. sempre tava no corner do Gerê, mas a gente sempre teve amizade, assim mesmo. Então, cara, a primeira competição foi no Kung Fu, com 9 anos. Depois eu ganhei 8 vezes o campeonato estadual de Kung Fu, né? Eu parei de competir no Kung Fu sem perder, graças a Deus. Competi no kickbox também. Na FKBR eu tive muito destaque no Musical Forms. Consegui ganhar 2 brasileiros. Fui campeão sul-americano também. Fui eleito o melhor atleta do sul-americano. Tu tava no evento, inclusive, andava com Sim. uma boinazinha assim, ó. Ah, God Busy, né? Pode crer. E, e lutei kickbox em outras organizações também. Eu fui campeão sul-americano pela isca de full contact profissional. Fui campeão mundial na Uyama, quando não tinha evento da Uyama aqui no Rio de Janeiro ainda. Acho que o primeiro mundial da Uyama foi em São Paulo em 2006. E eu lutei esse mundial. Então consegui ser tricampeão sul-americano de kickbox, uma vez no Musical Forms, uma vez no Full Contact profissional e outra vez no Light e no Full também pela Uyama. Fui campeão brasileiro de Jiu-Jitsu pela CBJJ, que é a principal organização de Jiu-Jitsu no Sim. país. Fui campeão brasileiro de luta livre também, pela Confederação Brasileira de Luta Livre. Ganhei o primeiro Rio Open Internacional de grappling, né? Profissional, na faixa preta, 66 quilos. Ganhei o RIS, ganhei alguns eventos, cara. Ganhei alguns eventos aí. Na verdade, o seu sonho era ser faixa preta de todas as modalidades, né? Pelo Eu jeito, queria, né? cara, eu sempre gostei de aprender a parada, essa é a verdade. Então, assim, eu tinha aquilo assim de. Para ser sincero, cara, a única modalidade que eu não fui atleta foi o Muay Thai, mas as outras modalidades eu tinha aquela ideia, eu ouvi os caras falarem, pô, se tu não lutar, tu não vai ter como tu passar uma experiência maneira para os alunos, cara. E aí eu competia para ter essa vivência de, ó, meu Sim, irmão, ali acontece assim, assim, assim. é importante isso. Pô, então Até como é assim, que tu vai falar pro teu aluno a sensação de exato. um soco na boca do estômago, um knockdown, né? O que você Porra, fazia. É, então, assim, e aí eu competia, mas eu comecei a dar aulas de Kung Fu para turma de criança com 15 anos, pô. Eu já era professor, eu dava aula aí em Vaz Lobo, aí perto do Serrone aí. Todo sábado de manhã, na Federação de Kung Fu, que era aí em Vaz Lobo, a Federação de Koshu Kung Fu era ali. E aí, quando eu ia fazer 17 anos, é que eu peguei a faixa preta de Kung Fu. Mas, enfim, eu dava aula já nessa época. E fui atleta durante muito tempo.
mas sempre dando aula, eu sempre era professor, pô. Nas viagens, nossas viagens de kickbox aí, pô, igual aquele brasileiro, acho que em 2002 ou 2003 a gente foi para Minas, que o ônibus se perdeu. 2002, Porra, meu irmão, a viagem era para ser 8 horas, a gente ficou 12 horas na 12 estrada. horas, pode crer. Entendeu? Pô, naquele brasileiro eu não pude competir porque eu estava levando a Simone, que era uma atleta minha, que o Wagner falava, ó, ela vai ser destaque com certeza. E eu fui como professor, e na real ela foi campeã. No light, na época era semi-contato, né? Era point fight, né? Sim. Foi campeã de musical forms também, de mão e arma, e foi eleita a melhor atleta do brasileiro. Então, assim, pra mim, pô, fiquei realizado, porque Superou as expectativas. pô, assim, então eu gostava dessa parada de ser professor, entendeu? Entendi. Vamos lá, meu camarada. Como foi sua vivência na Tailândia? Queria que você contasse um pouquinho pra gente aí. Pô, legal. Então, mandar um abraço pro Léo Pinheiro aí, que é lá de Brasília. Fera brabíssima aí, já foi pra Tailândia também algumas vezes, já lutou na Tailândia Tá? também. Obrigado pela presença, irmão. Então, cara, eu fui a primeira vez pra Tailândia em 2015. O Léo foi comigo, que tá aí na live também. E, pô, bicho, foi completamente diferente do que eu imaginava. Eu falei isso até na live do Varne essa semana. A galera sai do Rio de Janeiro achando que vai para Tailândia, do Rio não, do Brasil, né? Achando que vai para Tailândia para ter aula de Muay Thai. E na realidade isso não acontece, né, cara? Tu vai para Tailândia para treinar. Você vai ter um treinador que ele vai puxar um treino coletivo para todo mundo que tiver ali. Você não vai ter um professor que te cate, leve pro canto e te ensine Muay Thai e você vai voltar foda, grão-mestre de Muay Thai. Não acontece isso. Você vai lá e vai treinar com todo mundo. E aí, quando eu cheguei na Tailândia, cara, minha primeira visão, assim, que eu não esqueço, eu entrei lá no camp que eu ia ficar, pô, tinha uma galinha no tatame, assim, cagando em cima do tatame, tinha um cachorro dormindo em cima do ringue, Porra. e os moleques estendendo a roupa na corda do ringue, assim, ó, os moleques que moravam na academia. Falei, caraca, meu irmão, não tem nada a ver com o que eu imaginei. E aí, assim, o treino era muito bom, assim, muito forte, mas muito simples. Não tinha nada de mirabolante que as pessoas falavam aqui. Porra, na Tailândia é assim, o cara faz isso. Porra, não tinha nada disso, cara. Não tinha nada. E assim, a dificuldade que eu tive de cara foi a comida, mano. Porque a comida deles lá, assim, é doce e com pimenta, né? É doce e com pimenta. Então, assim, nos primeiros dias de treino eu já emagreci 4 quilos. Pô, Putz. é. Tipo, o Léo, que foi comigo, meu aluno, ele sentiu o cheiro da comida e ele já começava a querer vomitar, mano. Mas assim, passada a primeira semana, a gente começou a se adaptar e como assim, eu fui com a ajuda de amigos e alunos, eu tinha que fazer valer a pena essa ida, né, cara? Então, assim, tem um casal de amigos que moram na Tailândia e eles me ajudaram muito, porque eu não falava inglês, pô. E eu queria saber das paradas, eu meio que entrevistava, né, os treinadores, os lutadores, para eu entender a luta realmente, porque aqui tem muito mitos, a gente deve falar disso ainda Sim. hoje. E aí, porra, eu pedi a eles para perguntar, né, para eles entenderem. E aí eles foram me ajudando, eu fui conseguindo, né, fazer as perguntas, entender a parada e conseguir treinar. E aí, assim, na segunda semana eu já estava adaptado lá, mas é uma cultura completamente diferente do que a gente acha que é Muay Thai aqui, entendeu? E o treino, assim, um treino muito bom, mas se o cara não sabe muito de Muay Thai, o ideal é ele fazer cursos e seminários com bons treinadores aqui no Brasil, para ele ter uma base boa, e aí quando ele chegar lá, ele conseguir acompanhar o treino dos caras, senão realmente vai ter uma dificuldade. Show. Aproveitando essa deixa que tu falou a respeito de treino muito bom, como é a rotina de treino lá na Tailândia? Pô, boa também, cara. Então, quando eu fui em 2015, eu fiquei num camp só, e conheci alguns outros, mas não para treinar. Só ia visitar para ver como é que é. E ano passado, quando eu fui de novo na Tailândia, eu fui com a ideia diferente. Eu falei, ó, como eu não estou indo para me preparar para luta nenhuma, para nada, eu tenho que absorver o máximo possível. Então, assim, eu ficava 3 dias num camp, ia para outro. Ficava mais 3 dias, 4, ia para outro. Para eu poder fazer uma comparação dos treinos e fazer um padrão de treino para eu usar na minha equipe. Sim. Então, assim, basicamente na parte da manhã, os caras fazem a parte física.
corre 10 quilômetros, volta para o camp e faz um trabalho de abdominal, flexão, barra, saco de pancada, um trabalho com peso livre, mas bem, uma parada, como é que eu vou te falar? Não tem aquele, não, eles não têm aquele conhecimento de ciclo, macrociclo, nada disso. Sim. Entendeu? Eles fazem um trabalho realmente de para ter resistência e aguentar ter gás para a luta, enfim. E a parte da tarde, que é a parte técnica. Você chega no camp, vai pular corda aí uns 15 minutos, faz uma sombra, vai para o saco de pancada, e aí o treinador vai te chamar para bater aparador lá em cima do ringue. Geralmente, isso varia um pouquinho de camp para camp, mas você vai bater 3 rounds de 4 minutos. Depois que você bate aparador, você volta para o saco de pancada até todo mundo fazer aparador. Depois que todo mundo faz aparador, sobe para o ringue de novo para fazer clinch. E aí varia, o tempo de clinch varia de escola para escola. Na FA Group, que é a maior equipe de maior escola de Muay Thai que tem no mundo, né, na Tailândia, é 1 hora de clinch, cara. 1 hora de clinch aí, é um treino muito duro. E aí depois do clinch, quem tem luta marcada ainda vai dar uma corrida de novo, puxar um pneu, fazer alguma coisa, e quem não tem tá liberado, entendeu? Pode fazer um trabalho físico também, mas basicamente é isso. E aí as pessoas perguntam, pô, e os outros dias? Os outros dias são a mesma coisa, cara. O treino é igual todo dia. Pô, bacana, bacana. Meu camarada, eu queria que você contasse um pouquinho para mim da diferença no treino do Muay Thai para o Brasil e falar sobre os mitos. Então, cara, a diferença que eu vejo aqui no Brasil é que. Valeu, A... Marcos Torquato. Abraço, irmão. Pô, abraço, Marcos Torquato aí, Perri também entrou aí na live, abraço. Valeu, Galera boa aí Perri. chegando. Pô, galera, Perri aí, pô, Perri é, meu irmão, a referência aí, né, cara? Com certeza. Torquato também, são caras aí que, pô, são pilares do kickbox. Então, a diferença, Rogério, é a seguinte, cara. A galera fica até chateada de eu falar isso, mas eu tenho que falar que é a verdade. Valeu, Durante Bruno. muito. Tamo junto. Brunão, abraço aí, Anão. Te amo, irmão. Nós tivemos uma influência muito grande aqui durante muitos anos do kickbox, a verdade é essa, falando em termos de Muay Thai, né? Nós tivemos a influência do kickbox muito grande, por quê? Durante muitos anos foi falado aqui que eles treinavam o Muay Thai holandês. E na realidade nunca existiu esse Muay Thai holandês. Na Holanda é kickbox, pô. É. Tá entendendo? Então o treino aqui de Muay Thai, digamos assim, durante muito tempo foi kickbox. E os caras, muitos não admitem isso, mas é verdade. Entendeu? Até o José Aldo falou nisso sobre uma entrevista, né? Eu não treino Muay Thai, eu treino kickbox. Tá aí, ó. Porque pô. E eu já mandei aluno pra Holanda para treinar e quando voltou ele falou assim, pô, mestre, é kickbox lá, não é Muay Thai. Ah, E o cara foi na Magiro, foi na Mike's, enfim, foi nas principais academias treinar e disse que é um treino de kickbox, pô, não é Muay Thai. Então, assim, a influência aqui foi muito grande disso. Então, assim, muita equipe que diz que ensina Muay Thai aqui, ensina kickbox. E, assim, se a gente for parar para pensar, não dá para culpar muitos caras por isso, porque a influência sempre foi essa. O que acontece é que de uns anos para cá, muitos treinadores estão buscando informação, que muitos anos atrás também não tinha essa informação, não chegava para a gente igual chega hoje. Então, o treino aqui hoje ainda tem muita coisa de outras modalidades. Você vê os caras ensinando muito pêndulo, esquiva, muita escolinha frente a frente, que no Muay Thai na Tailândia não tem. Tá entendendo? Não tem. a Mas, gente já mas eu vê não. tailandês, a gente já vê tailandês lutando glory com pêndulo, esquiva, Exato, soco, pô, exato. né? E, Já tá se e adaptando ao jogo. tá se adaptando. E quando a gente fala isso aqui, os caras ficam putos. Não, mano. Não, mas se você chegar nas grandes equipes na Tailândia que tem atletas lutando fora da Tailândia, os caras têm um treinador de boxe também, pô. Os caras têm que se adaptar. Eles têm que se adaptar. Porque os grandes eventos hoje fora da Tailândia não são de Muay Thai, são de kickbox. Então, assim, aqui ainda tem muita influência. Aqui ainda tem muita influência disso. Então, a grande diferença aqui é que tem muita coisa embutida nos treinos de Muay Thai que os caras fazem para se adaptar à realidade. E o treino da Tailândia é um treino adaptado para a realidade deles. Então, eles vão treinar
daquela forma. A gente sabe que aqui ainda é difícil de fazer um evento de Muay Thai com um julgamento de Muay Thai, é muito difícil. Então tem essa grande diferença no treino, devido a ser realidades diferentes. Sim, beleza, show. Pessoal, eu vou abrir as perguntas aí, tá? Sobre os mitos, desculpa, Perdão, Rogério. perdão. Sobre os mitos, cara, tem muitos. Eu vou falar de poucos aqui porque nosso tempo é limitado, mas primeiro mito, que eu saí daqui, cheguei lá e, porra, acabei, não tomei um passa fora, mas serviu para mim, eu não esqueço isso nunca mais. Tomou um se liga. Os caras falavam aqui que se você não souber falar os nomes dos golpes em tailandês, tu não sabe Muay Thai. E, cara, isso é o maior mito que existe. Os caras lá, ninguém te pede nada em tailandês. Nada. E aí eu cheguei pro treinador, junto com esse casal de amigos que eu te falei, para entrevistar ele. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Eu falei assim, pô, Deng, por que no meu país eles dizem que se eu não souber tailandês, eu não sei Muay Thai. E você não me pediu nada em tailandês, você me pede em inglês. Aí ele virou para mim e falou assim, você fala tailandês? Aí eu falei assim, não. Ele falou, você é tailandês? Eu falei assim, não. Ele falou, então eu não vou te pedir em tailandês que você não vai entender nada do que eu quero, pô. Eu te peço em inglês porque você vai entender o que eu tô querendo. Você dá aula de Thai Boxing no seu país? Eu falei assim, sim. Ele falou, se você pedir lá em tailandês, você vai fazer lá o mesmo papel de bobo que você achou que eu faria aqui. Você tem que pedir ao lutador de forma que ele te entenda. E isso é a maior verdade, cara. Isso é a maior verdade. Essa coisa de, pá, tu tem que saber tailandês para caô. Nesse camp que você foi, né? Você viu algum atleta ou alguma pessoa com dificuldade, sem saber falar o inglês para poder treinar lá? Então, você vai ter uma sintonia com o seu treinador. Então, assim, você meio que, nos primeiros treinos, se você não sabe inglês, você vai ter, assim, uma dificuldade inicial. Acredito que no primeiro treino, é o que a gente falou no início. Se você já tiver uma vivência de treino, você não vai ter muita dificuldade, pela sintonia que você vai criar com o treinador. Então, pelo posicionamento do aparador, tu já vai começar a entender o que ele quer. Tá entendendo? One, two, você já sabe que ele quer um, dois, e pela posição do aparador tu entende. Entendeu? Então, assim, talvez tenha uma dificuldade no primeiro treino e tal, até criar uma sintonia com o treinador. Depois é tranquilo. Entendeu? É tranquilo. Outro mito que tem sobre graduação, eles lá não têm graduação, mas eu acredito que aqui seja necessário, mas lá não tem. Minha primeira pergunta, deixa eu só te cortar, minha primeira pergunta é essa, e aproveitando, abrindo aí para as perguntas, tá? Então, meu camarada, eu queria saber a respeito de graduação, né? Na verdade, eu sei lá que não existe graduação, e como a gente pode dizer, os turistas que ficam lá, que, se eu não me engano, são a maioria dos Estados Unidos, estou correto? Vai gente de várias partes do mundo. De toda parte do mundo, está havendo alguma possibilidade de incluírem um exame lá, até por eles gostar muito de dinheiro. Não sei se isso é certo, mas aí daqui a pouco tu me fala. E a questão, como você vê a graduação no Muay Thai aqui, né? Eu entendo como uma readaptação do Brasil, um modo de o professor poder ganhar um dinheiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Pô, boa, Rogério. Então, cara, aqui eu acho necessário, Rogério. Por que eu acho necessário? Lá, o cara sai de atleta e aí depois que ele é atleta, muitos anos, por causa de lesão e a idade vai chegando, o cara vira treinador. Ponto. Aqui não é assim. A pessoa que procura academia, ela quer fazer um esporte, ela quer aprender a se defender, ela quer ter qualidade de vida, enfim. Então a graduação aqui, na minha visão, ela vai servir como etapas para o cara chegar a um nível de ser um treinador. Porque se não houver isso, o cara vai treinar contigo 6 meses de Muay Thai e ele vai cismar que ele é treinador. Vai virar treinador. Porra, nada vai impedir ele. Já que não tem... Apesar que a gente está no Brasil, né? A probabilidade disso acontecer é muito grande. Tá entendendo? Já acontece, né? Já acontece. Então, assim,
eu acho necessário para ter um mínimo de tipo, etapas para o cara adquirir conhecimento e ser um treinador, já que nem sempre ele vai ser um atleta. E então eu acho necessário aqui, é claro, não pode ser descambado igual o nego faz, porra. Ah, porra, a graduação toda, o cara começou hoje, ano que vem o cara é treinador. Porra, enfim, não pode ser assim. E lá na Tailândia, cara, o que acontece é o seguinte: nos eventos que eles chamam aqui de mundiais que tem na Tailândia, são eventos, pô, tipo o Arnold Classic, assim, é uma feira de artes marciais, tô botando a grosso modo, tá? Sim. E aí tem os eventos, tipo em março, quando tem um mundial, acontecem simultaneamente 4 mundiais, pô, na Tailândia, um em cada lugar. E aí você, dependendo de que órgão você for ligado, você vai lutar um desses mundiais. E aí, para esses estrangeiros, essas organizações têm um sistema de graduação. Mas é só para classificar esses estrangeiros no evento. O tailandês em si nem sabe o que é isso, nem sabe o que é isso. E quando você pergunta, eles acham, tipo assim, pô, ele tá me sacaneando. Eles não É. sabem o que é. Eles não sabem. A função do Pragied lá é outra, não tem nada a ver com graduação. Então, assim, nos campos de treinamento não existe graduação e não vai ter. O que acontece é que a galera, o estrangeiro, quando vai para lá, tá vendo muito o seguinte: nessa época de mundiais, acontece uma cerimônia de transição. O que é essa cerimônia de transição? É justamente quando o cara faz a transição de atleta para treinador. E aí tem uma cerimônia com os caras mais antigos, com os monges, e aí todo mundo vai usar para Jed, Moncon, enfim. E aí essas organizações que realizam esses eventos e tem essas graduações aí internacional, que eles chamam aqui de tradicional, graduam os estrangeiros. Mas é uma parada financeira, pô. Não tem nada a ver com Entendi. níveis. Não tem, pô. Entendi. Vamos lá, a gente tem uma pergunta aqui do Mosquito. Como você vê hoje a arte marcial no Rio de Janeiro e até no Brasil? Cara, então, uma boa pergunta. O que acontece, Mosquito? Eu acho, mas é aquilo, eu sou velho, né, cara? Mas eu acho que a marcialidade está sendo muito deixada de lado. Eu penso que hoje, assim, qualquer lugar o cara entra para treinar luta, que diga-se de passagem, luta é uma coisa, a arte marcial é outra, e não tem os fundamentos da arte marcial. Tipo, hoje está sendo deixado de lado aquela coisa do respeito, da disciplina, de hoje, por exemplo, pô, eu já vi casos de que, pô, meu irmão, o aluno começou a treinar, se ele deu um vacilo, tu bota ele para pagar flexão, porra, é um abuso seu da autoridade de professor com o cara. Então, assim, é claro que a gente tem que se adaptar à realidade e que quando você está fazendo uma coisa comercial, você tem que entender que aquele cara é seu cliente. Entendo, claro. Mas eu acho que as artes marciais hoje, ela está descambando mais pelo lado do comércio do que da arte marcial em si. Sim. Entendeu? Eu acho que está sendo. Eu acredito que assim, você tem que fazer a diferença realmente. Principalmente, eu vivo de luta, eu vivo de dar aula, eu vivo das artes marciais. Mas eu não perdi meus princípios que eu ensino para os meus alunos, de chegar lá, tu vai lá, cumprimenta o cara mais graduado, pede para entrar no tatame, cumprimenta o mais graduado, fala com todo mundo. Se tem gente assistindo o treino, você não sabe se treino ou não, você chegou a dar boa noite a todo mundo, bom dia, porque isso é educação. Você tem que ser disciplinado, você tem que ajudar o colega, porque é um esporte que a gente sai na porrada. Então, se não tiver respeito um com o outro, meu irmão, isso não vai para frente. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje as artes marciais está precisando, claro, tem que evoluir como os outros esportes, ser vista, as equipes têm que ser vistas como empresa também, porque isso vai dar condição do seu atleta ter patrocínio e de viver disso bem, como os outros esportes, mas eu acho que a gente tem que resgatar os princípios que as artes marciais trazem para a vida de todo mundo. Eu acho que isso está sendo esquecido. Show. Meu camarada, mais uma pergunta. Sobre as mulheres, que em alguns eventos elas podem lutar e outras elas não podem lutar. E sobre o tempo do atleta se apresentar no ringue antes do combate. Vamos lá. Falhou um pouquinho a pergunta, Rogério. Você pode repetir, por favor? Sim, claro.
eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho para a gente aí sobre as mulheres da Tailândia, que em alguns eventos elas lutam, em outros eventos elas não lutam, o porquê elas têm que passar por baixo da corda e os homens passam por cima. E queria que você explicasse também um pouco da apresentação do atleta quando ele entra no ringue, Pode entrar. faz aquela apresentação antes do combate. Obrigado. Obrigado, Leila. Pô, boa, Rogério. Então, cara, em alguns estádios, igual o Lumpini e o Raja, que são os mais tradicionais, a mulher não pode lutar. A mulher não pode lutar. É cultural, cara. É cultural. Eles acham que a mulher, por vários aspectos, se ela tiver ali, ela vai deixar aquele local impuro. Uma das coisas pela mulher menstruar, enfim. Tem uma história que eu ouvi na Tailândia, quando eu fui no Canal 7 lá assistir as lutas, que acontece sempre lá num canal de TV, igual a Globo aqui lá. Todo domingo passa e a gente foi lá nessa emissora assistir. Que diz o seguinte, que uma repórter gringa uma vez estava no Lumpini fazendo uma reportagem sobre as lutas e aí perguntou por que não podia lutar e tal, e os caras explicaram que mulher não podia subir ali, e enfim. E a repórter encostou nas cordas do ringue, cara. E a luta seguinte, um dos lutadores saiu de ambulância direto para o hospital. E as lutas depois, ninguém queria subir para lutar, porque aquele lugar estava amaldiçoado. Tiveram que trazer um monge para benzer o ringue e o evento continuar. Então é uma parada cultural. O homem vai passar sempre por cima da última corda, ou da primeira, né, que é a de cima, porque ele vai estar com o Moncon. E o Moncon é sagrado. Ali ele traz todo o espírito da equipe dele, do professor, do que ele representa. Então aquilo não pode estar abaixo de nada. Ele não vai passar debaixo das cordas. Ele tem que passar por cima. E a mulher, ela vai passar por baixo, por ser mulher, tá entendendo? Ela não vai ter o mesmo peso do homem. Porém, ela vai passar por baixo sem o Moncon. Ela só vai colocar esse Moncon quando ela já estiver no ringue. Ela não pode passar com o Moncon por baixo. E mesmo assim, tanto a mulher ou o homem, eles não podem colocar a mão no Moncon, né? Quem coloca é o Não, treinador, né? É o líder. exatamente. O Né? treinador coloca o Moncon e o treinador tira. Outra coisa que a galera faz aqui é colocar o Moncon baixo, no baixo, assim, no chão. Cara, isso aí é mó de respeito para eles. O Moncon tem que estar no lugar alto. Se ele estava na sua cabeça, ele não pode estar no chão, cara. Ele está acima, ele tem que estar no lugar alto. Geralmente pendura naquele poste do ringue ali. Acabou. O cara entrou com o Moncon, selou o ringue lá, fez o iCru, enfim, a cerimônia que ele tiver que fazer. O treinador vai tirar aquele Moncon e o lutador não coloca mais, igual a gente vê aqui, que acaba a luta, o cara coloca o Moncon de novo. Isso não pode ser feito, entendeu? Isso o treinador faz quando ele entra, depois ele tirou o Moncon, acabou, entendeu? E as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, respondendo a sua pergunta, não tem um tempo para fazer uma apresentação se for um evento tradicional de Muay Thai lá na Tailândia. Ele vai fazer o Ai Cru, o Ramo Ai dele, e aí sai. O que acontece é que os lutadores procuram limitar isso bem, até pelo andamento do evento, né? Isso já é instruído antes de começar. Tá. Só para dar uma complementada. O Moncon não é do atleta, é da equipe, né? Esse mesmo Exato. Moncon, ele entra na cabeça de cada adversário que o técnico coloca e retira, correto? Exatamente. O atleta ele pode ter um Moncon dele, nada impede. Mas se ele está num campo treinando e ele vai lutar representando aquele campo, é o Moncon da academia. Aquilo dali representa muito mais do que um adereço, igual as pessoas acham. Aquilo dali simboliza que você está levando junto contigo toda a energia positiva de quem treinou com você, do seu camp, do seu treinador. Você tem ali dentro o que você acredita que são os Kruangs, né? Você pode colocar aquela medalhinha de Buda, do que você acredita, né? Que é chamado de Kruang. Ali no seu Moncon, então tem a religiosidade também naquilo ali, entendeu? Então é o da academia que vai na sua cabeça. Show. Eu queria que você falasse um pouco do significado do Prajad ou Kruang, né? Como a gente pode falar, né? Pro tailandês. O significado para ele, né? Que o Claro. nosso aqui é apenas graduação, né? Então, primeiro mandar um beijo aí para a professora Amanda, lá de Sepetiba. Amanda, beijão aí.
É, cara, lá o Pragied, ele é usado, não é bem proteção a palavra, mas o que que acontece? Vou dar um exemplo aqui básico. Por exemplo, nós somos irmãos, assim, irmãos que eu falo de luta, são muitos, são amigos demais, treinamos junto todo dia, e aí, tô dando um exemplo, tá? Assim, Sim, por alto sim. pra galera entender. E aí, pô, você me deu uma camisa que eu tenho lá velhinha, velhinha, pô, tu me deu há muitos anos, a gente tá nessa estrada da luta há muito tempo. E aí você, pô, ficou doente, cara, e tá muito mal, e eu, pô, eu vou lutar, e, pô, tu é meu parceiro, cara, meu brother. Então, assim, eu posso pegar aquela camisa, fazer, trançar, rasgar aquele tecido, trançar, fazer um prajeed para eu colocar no braço, em respeito a você, colocar lá uma medalhinha que a gente chama de Kruang, para me proteger, porque isso aí é pessoal deles, é no que eles acreditam. Então, eu vou entrar com aquilo dali como proteção e homenageando você que é meu amigo. Aquela camisa representa que você está ali na luta comigo. Para isso eu fiz o tragédia com a sua camisa. Tá entendendo? Então, ele Tô representa entendendo. a proteção e representa a consideração ou respeito a alguma coisa. É comum a gente ver nas lutas de Muay Thai aqui, na Tailândia, a gente assiste aqui, os caras com prajé de, por exemplo, verde, limão e rosa. Essas cores verde, limão e rosa são cores da família real. Então eles colocam nessa cor para homenagear a família real, para homenagear o rei e a rainha da Tailândia, entendeu? Entendi. Entendi. Ficou claro. Enquanto não tem pergunta, eu tenho um monte, irmão. E eu acho que uma boa maioria aí também acaba pegando esse ponto aí e aprendendo, né? Pô, uma coisa Meu ca- legal, Rogério. Pode Desculpa. falar. Uma Não, coisa pode legal falar. de falar, que a galera aqui confunde muito, pô, na Tailândia a gente acha que vai chegar e todo lugar que a gente chegar tem as crianças treinando Muay Thai na rua, igual o filme do Van Damme. Não é assim, cara. Não é assim. Eu me arrisco a dizer que no Rio de Janeiro tem mais academia de Muay Thai do que em Bangkok, cara. Entendeu? Não é assim. O que acontece é que quando a gente sai de um país para ir para Tailândia treinar Muay Thai, a gente fica enfurnado naquele campo treinando Muay Thai e só vivencia aquilo. Mas se você tiver tempo e andar pelas ruas da cidade, vamos falar de Bangkok, que é a capital. Cara, nos prédios, a maioria dos prédios mais altos tem aqueles outdoor com Neymar, Messi. Eles, Bacana. eles adoram futebol. Tu passa pelas ruas e as crianças estão jogando futebol, cara. Você pergunta às pessoas, igual eu fazia, porque eu sou maluco mesmo, eu ia perguntando e anotando. Pô, de 1 a 10, futebol Muay Thai, tá em que peso? Aí o taxista, pô, para cada 10, 3 vai escolher Muay Thai, 7 futebol. Tá entendendo? Totalmente ao contrário do que o pessoal pensa Total, aqui, né? totalmente ao contrário, porque assim, na real, o que mantém as academias de Muay Thai lá são os estrangeiros, pô. Não. Porque eles é que pagam. Tipo, para você ficar um mês treinando numa academia de Muay Thai na Tailândia, tá entre 1.200 e 2.500 reais. Para tu ficar um mês treinando. E o tailandês não paga. Quem paga é só o gringo. Então, se não tiver o gringo para pagar, não tem como se manter. Do mesmo jeito que as lutas são feitas porque os apostadores mantêm isso. Se não houver aposta, não tem luta. Entendeu? Então, assim, lá, cara, em todas as lojas que você vai de esporte, tem muito mais material de futebol do que de Muay Thai, pô. Então, assim, o Muay Thai lá é uma tradição. É uma tradição. Mas não é, tipo, um esporte que você chega e todo mundo na rua tá fazendo Muay Thai igual o pessoal acha. Não acontece assim. Sim, beleza. Bacana, bacana mesmo. Meu camarada, então, no outra vibe, eu queria falar contigo um pouco de evento, né? Como você sabe também, eu sou promotor de evento, né? O que que você acha, como você enxerga, agora esse é o Márcio Gimenez, tá? Como você enxerga quando eventos, né, colocam o Muay Thai, mas para criança, quando eu falo criança é o kids mesmo, de Sim. 6 a 10 anos sem cotovelo e de 14 a 17 sem cotovelo. Normalizando o adolescente, né, o menor de idade sem cotovelo. O que você acha? Até porque eu sou um que nos meus eventos eu coloco sem cotovelo menor de idade.
né? Eu queria que Pô, você cara, falasse um pouco disso e falasse também sobre o amador, o iniciante cru, que vai fazer sua primeira luta. Tu acha que, independente se ele está treinando o Muay Thai, treinando o cotovelo na academia, tu acha que é válido? Ou você acha que não, é Muay Thai, ele tem que usar o cotovelo? pô, cara, boa pergunta. Assim, me jogou uma bomba na mão, mas que eu vou responder. O que que acontece? Isso aqui é muito polêmico e eu sei que a maioria não vai gostar do que eu vou falar, mas é a minha Sim, eu opinião. falei com o Sica. Eu fiz a mesma pergunta para o Sica, só que o Sica me respondeu que a criança, sim, um adolescente, tinha que sair na mão. Então, o que que Né? acontece, Rogério? É, eu sou a favor de não colocar o cotovelo para criança, pô. E para adolescente também, mas eu vou explicar o meu ponto de vista, e eu sei que a galera aqui não concorda muito, porque ainda não tem essa visão. Acredito que no futuro terão. Na Tailândia, cara, a criança que vai lutar, ela não está indo na academia procurar um esporte para fazer, não é assim que acontece. Os pais que moram no interior da Tailândia, que estão passando fome, pegam um filho de 5 anos, levam para um centro de treinamento, para um camp, deixa a criança lá e fala assim, ó, eu não tenho condição de criar essa criança, deixa ela aí, bota ela para lutar e quando ela fizer dinheiro, manda para mim. É assim que acontece. Então a criança, quando sobe no ringue, ela não paga uma inscrição para disputar uma medalha, cara. Ela luta no ringue, ela vai receber uma bolsa e aquele dinheiro ali vai ficar metade para o camp que ela representa e metade vai para a família. Ela é um galo de briga, essa é a verdade. O pessoal não gosta, mas essa é a verdade. Então não é uma visão esportiva, que é a nossa realidade aqui. Então a criança lá, ela luta no pelo, ela sobe lá, vale o cotovelo, vale tudo. Por quê? Porque é uma outra realidade, é uma outra cultura. Não tem um pai ou uma mãe pagando a mensalidade de uma criança para ela estar na academia aprendendo um esporte para ter qualidade de vida e aprender a ter disciplina. Não é isso. Agora, voltando para a nossa realidade, tipo, eu vivo de luta. Aí um pai ou uma mãe traz um garoto para mim de 8 anos, porque ele está muito bagunceiro na escola, ela quer que ele aprenda a ter disciplina, quer que ele faça um esporte e quer que ele seja um atleta também para praticar a arte como competição. Beleza. Como é que eu vou explicar a essa mãe que ele pode entrar num evento com 8 anos e tomar uma cotovelada e tomar 15 pontos na cara? Tu É acha que ela vai continuar? complicado. Tu acha que ela vai continuar pagando mensalidade para o filho dela treinar para fazer isso? Não Eu vai. acho que não chega nem a isso. Se ela vê no próprio treino uma coisa dessa, ela já tira. Já tira. Então, assim, são realidades e culturas diferentes. E aí eu sempre jogo um argumento. O Fagnini está aí na live, que é treinador e é um faixa preta de jiu-jitsu também. E eu vou falar uma parada que, quando eu faço essa comparação aqui, o pessoal não aceita. Jiu-jitsu, eu sou faixa preta de jiu-jitsu. A regra do jiu-jitsu para criança não é a mesma do adulto. Golpes que valem no Correto? jiu-jitsu no adulto não valem para criança. Deixa de ser jiu-jitsu por causa disso? Não deixa. Não Até deixa, porque cara. tem diferenciação, tem golpes que o faixa marrom não pode fazer que o preta pode. Exato. Exatamente. Então, assim, a gente tem que adaptar para a realidade. Se as crianças querem lutar, a gente tem que dar proteção, porque a legislação do nosso país exige isso. Se você fizer um evento, você que é organizador de evento, botar duas crianças no pelo para sair na mão, uma deu a mini guarda, deu uma cotovelada e outra morrer, você vai em cana, cara. Você vai preso. Sim, sim. Porque É que os. muitas pessoas não entendem. Eu fui Não questionado muito com entende. isso, que eu faço isso. Menor Claro. de idade, 17 anos, moleque é broca, é bom? Tá, então bota em outro, porque se for aqui é sem cotovelo. Exato. Sabe por quê, cara? Aqui a legislação diz que esporte amador, principalmente sub-17, tem que ter equipamento de proteção e tem que ser regra Tá, para aquela classe de idade. Então você não pode sim, botar a luta do cara igual a um profissional, porque ele não é profissional, ele é amador, pô. sim. Entendeu? E ele é criança. Então, assim, eu sei que a galera fica bolada, mas sem cotovelo não é Muay Thai. Eu vou falar uma coisa rápida, porque a gente tem pouco tempo. Ano passado, quando eu estava na FA Group treinando, tinha um garoto da Bélgica, profissional ele, Luto Mars, Muay Thai, que é aquele evento de Muay Thai de luvinha, que o round são 9 minutos. É um round de 9 minutos. E ele ia fazer uma luta na Bélgica de Muay Thai, vai vendo. Só que ele não estava treinando nada de cotovelo. Aí você para pensar o seguinte, ele estava treinando na FA Group, que é a maior escola de Muay Thai do mundo,
E ele não estava treinando valendo cotovelo. Eu fiquei incomodado com aquilo. Pô, eu falei, pô, mas sem cotovelo, cara? Ele, não, é porque a luta que eu vou fazer na Bélgica não vai valer cotovelo. Eu falei, não, então você vai lutar K1. Ele, não, Muay Thai. Eu falei, não, pô, sem cotovelo? Isso a gente na Tailândia. Ele, não, é Muay Thai. Só que o evento vai passar num horário nobre na TV. E se botar valendo Ah, cotovelo, o canal não passa, porque tem pais com crianças na sala e não é legal passar, tipo, um esporte que sangra muito. Era um evento de Muay Thai profissional, o cara ia receber uma bolsa em euro, uma bolsa, porra, ótima, e não valia cotovelo. E o treinador-chefe, o head coach do camp na Tailândia, estava treinando ele sem cotovelo, para ele fazer uma luta de Muay Thai sem cotovelo, pô. E aí? ah. Então, tô no caminho certo. Então, assim, eu acho que é questão de a gente se adaptar à nossa realidade. Você tem que saber o que é Muay Thai e que Muay Thai tem cotovelo. Nos seus eventos profissionais, eu já tive o prazer de colocar atleta lutando, vale o cotovelo, pô. Mas são profissionais, pô. Não são crianças, não são amadores. Beleza. Agora, amador tem que ter uma transição para o cara chegar a profissional, pô. Sim, né? Correto. Meu camarada, a gente está chegando no final da live aí. Queria agradecer muito o seu tempo disponível. Queria agradecer muito o que tu falou, que estou falando pelo telespectador, mas estou falando pelo Rogério, que aprendi muito com essa 1 hora contigo, coisas que eu não sabia. Eu aprendi aqui, aprendendo com o Bruno, vou aprendendo com um pouquinho de cada um aí, tá? Fico feliz em te conhecer e poder aprender um pouco mais. E você tem um amigo aí que pode contar. E com certeza vou estar do teu lado aí, sugando sempre cada vez mais para eu poder fazer o melhor pelo Muay Thai aí na minha associação. Te agradeço, tá? Estou te passando a palavra aí. Pô, obrigado aí pela oportunidade, cara. Você é um cara que, pô, eu vi novinho aí lutando, os eventos de kickbox, pô, tenho grande admiração por você como atleta. Na época que a gente viajava, você é moleque ainda, você, Blade, a galera antiga Sim, lutando, pô, sempre era uma alegria ver vocês lutando. E você é um cara que evoluiu, não evoluiu que eu tô falando de evoluir de hoje ter muito aluno. Eu tô falando de conhecimento. Eu tive na sua academia na pesagem. São coisas que a gente não para falar, mas eu vi lá a sua parede que você se qualificou muito, estudou fora a luta, se eu não me engano é formado em educação física, sim, sim. para melhorar ainda mais o seu trabalho como professor de arte marcial. Você é um cara que faz eventos, procura colocar, porque assim, o atleta, ele precisa de evento para lutar, porque o cara não adianta. Você foi atleta há muitos anos e sabe que o cara não consegue treinar motivado quando ele é atleta se não tem evento para ele lutar. Ele não Sim, vai com dar o certeza. máximo dele. Então, assim, quando você faz eventos, igual esse ano você já fez um evento, a gente colocou atletas nossos para lutar, isso aí deixa os moleques na academia motivados a treinar, porque eles sabem que tem um evento aí. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Pô, foi um prazer conversar com você. Obrigado a galera que entrou na live aí. Espero que tenha ajudado de alguma forma, nem que seja um pouquinho as pessoas aí a entenderem um pouco mais de Muay Thai. E, cara, tamo Com junto aí. certeza. Espero ter outras oportunidades de botar os atletas nos eventos aí, da gente trocar várias ideias aí, tá bom? Tamo junto. Tu pode ter certeza, irmão. Só vou ver como é que vai ficar essa pandemia aí, que a gente tem o Muay Thai profissional, né? Que seria em outubro. É Não sei verdade. ainda se vai acontecer ou não. Mas assim, quando passar tudo aí, eu vou dar um informe se a gente vai passar para o próximo ano ou se vai manter esse ano aí, tá? Muito obrigado por tudo, meu camarada, e até a próxima vez aí. Vou aparecer aí para poder te sugar mais, Pô, à que vontade. É bem-vindo, você pô. conhece bem. Obrigado pela presença, irmão. Um Valeu, abraço. abraço aí pra todo mundo aí. Abraço, Rogério. Fica com Deus aí, cara. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Obrigado pela presença de vocês aí, tá? No sábado, a gente tem um fera aí do kickbox, que é o Clay Silva, para falar um pouquinho da história dele aí, tá? Então, conto com a presença de vocês aí, sábado, 15 horas. Estamos de volta aí. Um abraço.